Nós vamos dar prosseguimento com a segunda parte da aula 3, com o exemplo do oscilador harmônico. Temos uma equação diferencial de segunda ordem, já sabemos como transformar ela num sistema de equações, num sistema linear de equações de primeira ordem, e nesse caso teremos, esse sistema resultará numa matriz de coeficientes A desse tipo. Perceba que essa matriz não é de forma canônica, mas agora a gente já sabe que não tem problema, porque deve existir uma transformação que leva o meu sistema original, x' igual a x, a um novo sistema, esse sim, na forma canônica, de fácil resolução, cuja solução a gente deve conhecer. Então, o passo a passo é pegar a nossa matriz de coeficientes, resolver o problema de autovalores, escrever sua equação característica, vai dar uma equação de segundo grau, e as raízes dessa equação são os nossos autovalores. Resulta que, neste caso, os autovalores são complexos. Lambda é igual a mais ou menos 2i. Então, é aquele caso em que eu tenho autovalores complexos sem a parte real. Então, já acende aquela luzinha. Esse sistema não é canônico, mas ele me levou em autovalores complexos sem a parte real. Já vai imaginando aí o sistema canônico associado. Porque a gente aprendeu que existe um sistema canônico que tem autovalores complexos sem a parte real. Já sei até o tipo de comportamento que eu devo esperar aqui. Qual é? É o tipo centro. Mas não vamos nos adiantar. Vamos ver qual é a transformação que vai levar nisso. Bom, no exemplo anterior, a gente terminou o vídeo anterior fazendo um exercício e o que a gente contou lá para vocês, o que eu contei para vocês é que a transformação ela era formada pelos autovetores de A. Era uma matriz cujas colunas eram formadas pelos autovetores de A. Então, vamos continuar aqui mais um pouquinho, já que eu conheço o autovalor, deixa eu voltar com o autovalor para o sistema e encontrar um autovetor. Aí faz o exercício e encontra um autovetor. Então, eu peguei um autovalor, tá? Peguei um autovalor, o positivo, o lambda é igual a 2i, voltei com ele no sistema e encontrei um autovetor. 2i é autovetor. Neste caso, pessoal, o que eu tenho para contar de novidade é que quando os autovalores são complexos, eu posso tomar as duas partes de um autovetor. Que duas partes? A parte real e a parte imaginária de um autovetor. Para formar quem? Para formar a minha matriz T transformação. Então, veja bem, eu vou pegar esse um autovetor, não preciso, o que eu estou contando para vocês é que eu não preciso refazer o problema para o outro autovalor. Lambda igual a menos 2i. Basta com um autovalor, eu encontrei um autovetor, basta um autovetor que eu vou decompor em suas partes. O quê? Real e imaginária. Qual é a parte real desse vetor? É a parte 1, 0. É como se esse vetor aqui, eu pudesse reescrevê-lo assim, decompondo ele assim. Ele é a mesma coisa que eu pegar o vetor 1, 0, real, mais o vetor 0, 2, que multiplica a parte imaginária, tá? Então, é assim que eu decomponho um vetor em sua parte real e sua parte imaginária. Então, o que eu estou contando para vocês de novidade é que quando a minha matriz de coeficientes, a minha matriz de coeficientes A, gerou autovalores do tipo complexos,
basta um autovetor para eu decompor em uma parte real e uma parte imaginária, que eu consigo escrever quem? Eu consigo escrever um t. Então, olha só, 1, 0 e 0, 2. Aí, esse é o t que eu vou escrever, 1, 0, 0, 2. Com esse t, eu consigo fazer aquele sanduíche, t inversa vezes a vezes a t. A t inversa, você vai pegar a expressão que eu deixei pronta no slide, que nós deixamos pronta no slide, aplica a expressão e encontra a t inversa, pré-multiplica a t inversa em a e depois pós-multiplica a t. Isso gera b. Olha a cara da b, olha quem eu encontrei. Uma matriz canônica. Qual delas? Aquela em que eu tenho o alfa, né? Os termos da diagonal são nulos, então alfa, né? Quais são? Que tipo de matriz canônica eu tenho quando os autovalores são complexos? É essa aqui, né? Qual é a cara dela? É alfa, beta menos beta e alfa. O que acontece? Se alfa for igual a zero, eu tenho o comportamento do tipo centro. Né? Comportamento do tipo centro. É aquela solução que gira em torno do ponto de equilíbrio, né? Horário, anti-horário, a depender do sinal do beta. Se beta for positivo, gira no sentido horário. E mais, eu sei também qual é a solução do meu sistema. Qual sistema? O meu sistema canônico, y' igual a by. A minha solução é y, que é uma constante, cosseno de beta-t menos seno de beta-t, mais outra constante, seno de beta-t, cosseno de beta-t. Né? O beta agora é 2. Muito bem, mas eu me contento com a solução y? Não, né? Eu não me contento com a solução y. O meu sistema não é o y' igual a by, o meu sistema é o x', que é igual a x. Então, eu quero a solução x. O que eu faço? Eu transformo a minha solução y. Onde está a minha t? A minha t está aqui. 1, 0, 0, 2. Pega essa t e multiplica por cada um desses vetores aqui. Vai ficar cosseno e embaixo menos 2 seno. Pega a t e multiplica por esse vetor agora. Vai ficar seno e embaixo 2 cosseno. Então, se eu tinha y, agora eu tenho a x. E os planos de fase, hein? Vamos desenhar? Vamos traçar? Olha, se eu fosse traçar para minha solução y, né? Já tinha até começado aqui, o beta é positivo, gira no sentido horário, né? Tá aqui meu plano de fase XY, seria o comportamento centro, né? Círculo. Um círculo, né? A gente ainda não sabe quem são as constantes, lembrando, sempre é bom lembrar que as constantes dependem das condições iniciais. Então, se eu quero plotar, eu tenho que plotar o quê? Famílias, né? Porque eu não sei quais são as condições iniciais. Qual dessas curvas seria a curva do meu problema, exatamente. Mas eu sei que são soluções do tipo centro, círculos girando no sentido horário em torno do ponto de equilíbrio. O que está acontecendo aqui? Olha, para a primeira coordenada, né, digamos, para a coordenada x das minhas variáveis, está acontecendo nada. Eu tinha cosseno, continuo com cosseno. Eu tinha seno, continuo com seno. A amplitude, olha, 1. O meu raio continua o mesmo numa coordenada, mas na outra coordenada mudou. Embora tenha a função, olha, trigonométrica seja a mesma, seno, seno, cosseno, cosseno, a amplitude é que mudou. Então, agora eu tenho uma amplitude maior, dobrou aqui nesse caso, né?
Então, o que está acontecendo? É como se eu estivesse esticando nessa segunda direção aqui. Então, os meus círculos degeneram para elipses, né? Em que eu tenho uma amplitude muito maior na segunda direção, tá? Mas continua girando o quê? No sentido horário, tá? Porque isso tem a ver com o meu beta. Tem a ver com esse cara aqui. Se o beta é positivo, gira no sentido horário. Então, aqui era centro e agora, na minha mudança de coordenada para o meu sistema original, né, a transformação que levou daqui para cá fez com que degenerasse nas soluções para uma forma de elipse. Por mais que eu me esforce, eu não chego no desenho, né, feito no livro, e está aqui, olha. O que eu queria explicar representado de uma maneira melhor aqui no resultado do exercício. Olha, pessoal, ainda para contribuir com a nossa análise qualitativa de sistemas lineares, a gente vai falar agora de uma classificação de sistemas no plano que tem um apelo bastante geométrico, tá? O que a gente vai falar agora é de uma classificação que a gente faz baseado em traço e determinante da matriz de coeficientes. Assim como a gente já aprendeu a observar, né, a fotografar a matriz de coeficientes e extrair dela informações a partir dos seus autovalores, agora a gente vai tentar inferir sobre o comportamento das soluções a partir de outras duas características de uma matriz de coeficientes, que são o traço e o determinante. Por que tem um apelo geométrico? Porque a gente vai conseguir traçar, a gente vai conseguir plotar, como se quiséssemos fazer um mapa para classificar os diferentes sistemas num plano. Isso, obviamente, só faz sentido quando a gente está tratando de sistemas bidimensionais, tá? A gente só consegue fazer essa classificação baseada em traço e determinante para sistemas de duas equações. Mas não deixa de ser uma abordagem bastante interessante e a gente vai ver aqui rapidamente. O que eu proponho aqui? Imagine a sua matriz de coeficiente, tá? Eu estou colocando ela cheia, porque o que eu quero explicar serve para qualquer sistema, pois agora a gente já aprendeu que qualquer sistema tem um sistema canônico associado. Então, imagine aqui sua matriz de coeficientes, né? De qualquer forma, né? Ela pode vir cheia, com 4 coeficientes diferentes, e a gente vai escrever a equação característica para esse sistema de maneira literal, né? Então, eu vou vir aqui e vou escrever a minha matriz, né? Vou escrever o problema de alto valor, quer dizer, resolver o determinante da A menos o lambda I. De maneira, o quê? Literal, tá? A minha proposta é que você faça isso de maneira literal. Fica assim, ó, A menos lambda, B, C, D menos lambda. Então, você vai resolver esse determinante aqui. Então, vai ficar A menos lambda, que multiplica D menos lambda, menos B, C, igual a zero. Aí, aqui vão ter os termos, né? AD menos A lambda, menos D lambda, mais lambda ao quadrado, menos BC, igual a zero. Organiza, lambda ao quadrado, põe o lambda em evidência, aí fica, põe o menos aqui na frente, entre parênteses, A mais D, e ficou o último coeficiente ali, que não multiplica a variável, fica quem? Aqui, ó, o AD menos o BC. AD menos o BC. Né? Essa é, então, a equação característica que está escrita aqui. Ora, quem é A mais D? Quem é A mais D? É o traço da matriz, a soma desses elementos aqui da diagonal.
né? Então, A mais D, a gente vai substituir por traço, pela letra T, que representa o traço. E quem é A vezes D menos o B vezes o C? Ora, é o determinante, né, dessa matriz 2 por 2. Então, a gente vai substituir esse termo entre parênteses aqui pela letra D, que representa o determinante. Então, está escrita a minha equação característica em função do traço e determinante. Como é uma equação de segundo grau, eu conheço a fórmula, né, para encontrar as raízes, que é a fórmula de Bhaskara, eu vou escrever essa fórmula também em função do traço e determinante. Fica T mais ou menos raiz de T ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica D. Isso tudo dividido por 2. Muito bem. A gente sabe, então, que vai ter raízes reais se esse termo, né, que seria o nosso delta, o termo que vem aqui dentro da raiz, se ele for maior que zero, vai ter uma única raiz, ou raízes repetidas, se esse termo for igual a zero, e se esse termo for negativo, menor que zero, nós teremos as raízes complexas. Ora, se as raízes são autovalores, e a gente já aprendeu a classificar, a gente já aprendeu a inferir sobre o comportamento do nosso sistema a partir dos autovalores, a gente está dizendo que, dependendo do sinal dessa relação t ao quadrado menos 4d, a gente vai saber se é centro ou espirais, sumidouro ou fonte, ou autovalores reais repetidos. Certo? Muito bem. Agora a gente vai explorar um pouco mais a análise traço determinante, né? Porque saber se é simplesmente centro ou espirais não resolve. Eu quero ver se eu consigo ir além. Eu quero saber se é centro ou espirais, né? Saber simplesmente que caiu no caso positivo, que me dá sumidouro ou fonte, é bom, mas eu quero saber se é fonte ou sumidouro, né? E ainda tem a cela, né, que não apareceu escrita aqui. Então, eu quero realmente saber se, olhando mais a fundo para esse termo e olhando mais a fundo para cada um dos dois fatores, né, traço e determinante, eu consigo inferir exatamente ou especificamente sobre cada um desses comportamentos, tá? Então, vamos olhar com mais calma, tá? Vou trazer esse termo para cá e vamos olhar. Bom, vamos lá. Se esse termo t ao quadrado menos 4d for negativo, a gente já sabe que é um daqueles casos de raízes complexas, né? Então, a gente começa falando aqui, ó, raízes complexas. Centro ou espiral fonte ou espiral sumidouro. Mas quando é uma e quando é outra? Então, vamos lá. Eu estou no caso de raízes complexas, tá? Como que eu sei se é um ou outro? Ora, basta eu olhar para o sinal do traço. Olha, eu estou com uma matriz A. A matriz A é qualquer. Tá cheia. A, B, C, D. Mas se ela tem raízes complexas, eu sei que existe uma transformação que leva ela numa canônica associada do tipo alfa, beta e menos beta. Correto? Centro ou espirais. Quem define se é centro ou espirais é se tem alfa ou não, certo? Então, se eu não tenho alfa, se alfa é igual a zero, significa que o traço também é igual a zero. Esse caso aqui é o caso centro, certo? Então, se o T é zero, centro. Muito bem.
peguei o traço, calculei o determinante, traço ao quadrado menos 4D, deu negativo, raízes complexas. Se além disso o traço é igual a zero, centro. Se o traço não é igual a zero, é porque eu tenho alfa. Né? Se o traço é diferente de zero, é porque eu tenho alfa. Aqui eu tenho alfa e aqui eu tenho alfa. São iguais. Então, se um é positivo, o outro é positivo. Então, se eu somar dois números positivos, né? Se eu somar dois números positivos, o meu traço vai dar positivo. Se eu somar dois números negativos, o meu traço vai dar negativo. Então, pronto, basta eu olhar para o traço. Se o meu traço for positivo, o meu alfa é positivo, espiral fonte. Se o meu traço é negativo, o meu alfa é negativo, espiral sumidouro. Fechamos a análise para qualquer um desses casos quando eu tenho raízes complexas. Então, calculei o traço, calculei o determinante. Traço ao quadrado menos 4D deu negativo. Eu já sei que eu estou no campo das raízes complexas. Olha o traço. Deu igual a zero, centro. Deu positivo, espiral fonte. Deu negativo, espiral sumidouro. Se essa parcela t ao quadrado menos 4D for positiva, sabemos então que estamos no campo das raízes o quê? Reais. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Eu tinha a minha matriz cheia, né? A, B, C, D. Eu sei que ela vai ter um sistema associado cuja matriz canônica é do tipo lambda, né? Algo assim, lambda 1, 0, lambda 2. Bom, quem é o determinante? Quem é o determinante? Não é o produto, nesse caso, não é um produto, simplesmente o produto dos autovalores? Né? Se ambos os autovalores forem positivos, o determinante é positivo. O mesmo acontece se ambos forem negativos. O determinante também vai ser positivo. Só tem uma forma do determinante ser negativo. O determinante só pode ser negativo se um deles for positivo e o outro for negativo, né? Não necessariamente lambda 1 positivo e lambda 2 negativo, pode ser o contrário. Mas só tem uma forma do determinante ser negativo. Um tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo. Então, se eu encontrar, né? Estou no campo, olha só, já estou no campo dos autovalores reais. Se eu encontro o determinante negativo, sela. Tá? Determinante negativo, sela. E o determinante positivo? Olha, se o determinante é positivo, eu já falei. Ambos podem ser positivos ou ambos podem ser negativos. Aí eu tenho que olhar para quem? Para o traço, que é a soma desses autovalores. Aí sim, se o traço for positivo, é porque eu somei os dois autovalores positivos, fonte. E se o traço for negativo, é porque eu somei dois autovalores negativos, sumidouro. E com isso, eu classifiquei todos os meus sistemas. Acho que faltou determinante igual a zero, né? Se o determinante for igual a zero, eu tenho o caso do quê? Autovalores repetidos. Enfim, classificamos com traço e determinante todos as nossas categorias de sistemas no plano. E aí, como eu falei no início, esse é um tipo de classificação que tem um apelo bastante geométrico, porque a gente vai agora traçar um mapa. A gente vai traçar o plano traço determinante, tá? O que a gente vai fazer? Olha, vai traçar aqui um eixo para o traço, um eixo para o determinante. A análise não começa aqui, olha, a análise não começa olhando para essa parcela, t ao quadrado
t ao quadrado menos 4d, né? Eu não olho para isso, olha. T ao quadrado menos 4d, né? Isso aqui que tem que ser maior ou menor que zero, ou seja, é a curva, né? T, quem vai definir isso é a curva t ao quadrado igual a 4d. Então, no meu plano, traço determinante, o que eu faço? Eu traço a curva, essa curva aqui, ó, eu traço a curva t igual a 4d. O que essa curva está fazendo? Ela está separando o meu espaço em duas regiões. Essa curva separa o meu espaço em duas regiões. A região que está dentro da curva, né? A região que está dentro da curva. Opa, fui longe demais. Espera aí. A região que está dentro da curva. E a região que está fora da curva, né? Todo o resto, né? Todo o resto é a região que está fora da curva. Vamos lá. Quem é a região que está dentro da curva e quem é a região que está dentro da curva? Se você tiver dificuldade em enxergar, basta você pegar aqui, por exemplo, um ponto, né? Por exemplo, vamos começar aqui, ó. Um ponto em cima do eixo determinante. Um ponto que está em cima do eixo determinante tem traço nulo, né? Tem traço nulo. Então, olha só. Traço menos 4D. Um ponto em cima do eixo determinante, nesse quadrante, no eixo determinante positivo, para cima é o determinante positivo. Em cima do eixo, o traço não é nulo, então ficou menos 4D. D é positivo, ficou o quê? Menor que zero. Ou seja, toda essa região verde aqui, a região dentro da curva, é a região formada pelo traço ao quadrado menos 4D menor que zero. Então, é a região complexa. É a região de raízes complexas, tá? Então, dentro da curva, raízes complexas. Fora da curva, raízes reais. Tudo fora da curva. Então, o azul todo são raízes reais, tá? Tanto aqui para a direita, para a esquerda e aqui para baixo também, tá? Tá valendo quando o determinante é negativo, beleza? Então, vamos olhar dentro da curva. O que a gente aprendeu dentro da curva? No caso de raízes complexas, estamos dentro da curva, t ao quadrado menos 4D menor que zero. O resto da análise não é baseado em traço. Quando o traço é igual a zero, eu tenho centro. Quando ele é positivo, espiral fonte. Quando ele é negativo, espiral sumidouro. Então, tá aqui, olha. Traço igual a zero, ele representou por esse desenho aqui, em cima do eixo, centro. Traço positivo, tá aqui, ó, dentro da curva, o lado direito. Dentro da curva, o lado direito, ele representou por esse desenho, em que eu tenho a espiral fonte, olha as setinhas fugindo do centro. E traço negativo, olha, dentro da curva, o lado esquerdo. É o traço, são as espirais sumidouro, ó. A setinha aqui apontando para o ponto de equilíbrio. Fora da curva é a região, né? É a região cujas raízes são reais. O que eu preciso saber? Onde o determinante é menor que zero, sela, ou seja, para essa galera toda aqui, ó, todo mundo abaixo do eixo traço, todo mundo aqui para baixo. Ele desenhou aqui em cima do eixo, mas não é só em cima do eixo, não. Podia ser aqui, qualquer ponto dessa região abaixo do eixo traço
seria representado por uma figura, né? Cai na classificação de um sistema do tipo cela. Fora da curva, acima do traço, acima do eixo traço, é que eu tenho, para um lado, as fontes e para o outro lado, o sumidouro. Quer dizer, quando o traço é positivo, fonte, quando o traço é negativo, é sumidouro, tá? Então, deixa eu apagar isso tudo aqui, né? Porque foi bom para explicar, mas agora eu preciso dele limpo para vocês entenderem, né? O que você faz, né? Vamos lá, resumindo a história. Você tem o seu sistema, x' igual a x. Você pega a sua matriz de coeficientes e calcula o traço e o determinante dela. Isso vai te dar números, né? Isso vai te dar um escalar, número, com sinal, né? Vai dar um valor lá, menos 10, mais 15. Então, você vai plotar. Primeira coisa que você vai fazer vai ser o quê? Plotar essa curva. Vai plotar essa curva. Traço ao quadrado é igual a 4D. Tá? É uma parábola, na verdade. Como é que plota essa curva? Ora, vai dando valor aqui. Ó, começa aqui, né? No ponto zero. Quando o determinante é igual a zero, o traço é igual a zero. Quando o determinante é igual a 1, o que é o traço? Raiz de 4. Quando o determinante é igual a 2, o que é o traço? Raiz de 8. E assim sucessivamente. Você plota essa curva aqui, tá? Plota essa curva. Aí você pegou sua matriz de coeficiente. Calcula o traço. Calcula o determinante dela. Procura aqui no eixo e plota esse ponto. Esse ponto aqui vai cair numa dessas regiões. É isso que esse sistema, esse plano traço determinante está querendo fazer por você. Está querendo classificar, dependendo de onde ele caiu. Olha, ele caiu dentro da curva. À direita, não precisa fazer mais nada. Você já sabe que tipo de sistema você tem na mão. Dentro da curva, à direita, é uma espiral fonte. Caiu aqui. Fora da curva à esquerda, sumidouro. Caiu em algum lugar por aqui, cela. Caiu em cima do eixo aqui, ó. Ele tinha o traço nulo e um valor de determinante positivo. Caiu em cima do eixo centro. Ok? E isso é para isso que serve esse mapa, esse plano traço determinante. É um sistema de classificação do seu sistema baseado em traço e determinante. Tudo bem? Encerramos aqui a segunda parte dessa aula.